Olá, eu estou aqui com Juliano Hakim, terapeuta multidimensional e instrutor de cursos aqui no Mar da Consciência Portugal. E aí, Juliano, tudo bem? Olá, Ana Paula, obrigado pelo convite. Estou ótimo, ainda Tá bem. feliz? Com certeza. Tem muita coisa boa aí. Juliano, aqui Sim, a gente está num bate-bola, são apenas 3 perguntas. Você tem muita contribuição, mas é o que se requer no momento, tudo bem? tudo bem, vamos lá. Então vamos lá. Juliano, dentre esse momento que a Terra está passando, né? Qual a importância de se expandir a consciência? Certo. Expandir a consciência para mim é não voltar a dormir, não voltar a cair no sono, se manter desperto para que possa alcançar níveis mais elevados de consciência sempre. É isso. Despertar, todo mundo pode despertar. A dificuldade é se manter desperto. Se estivermos num processo de expansão da consciência, então é difícil dormir durante esse processo. Quem desperta volta a dormir? É possível. Afinal de contas, a zona de conforto pode ser mais confortável para alguns e menos para outros. Então quer dizer, eu gosto de Juliano porque ele é objetivo. Então eu fico esperando ele falar, mas ele já me dá o corte. Ó. Tem como ser entrevistado por mim e não rir? Não tem. Adoro. Juliano, Sim. me fala uma coisa. Então quer dizer que expandir a consciência está intrinsecamente ligada a sair da zona de conforto. Eu acho difícil uma pessoa que consegue dizer eu estou em expansão de consciência e vai para essa zona de conforto. Porque expandir é ir além daquilo que está confortável. É olhar para aquilo tudo e perceber-se o seguinte: tem alguma coisa aqui muito normal, muito parado, e eu quero ir além. Você mesma fez isso, não fez? Em algum momento você disse para si mesma: eu sinto o chamado de ir além. Você disse sim. Sempre. A centelha, ela sempre vai chamar você: vá além, navegue, vá além, observe além. Então é um movimento que não se para, mas tem aqueles que por escolha escolhem voltar a dormir, escolhem voltar para dentro da matriz onde tudo é confortável e aquele mundo de aparências, onde se tem tudo que se quer do jeitinho quadradinho, está lá esperando. É como aquele filme da Matrix, né? A pílula vermelha, o azul. Você quer voltar a dormir ou quer continuar desperto? Eu penso que são as escolhas de cada dia, Ana. Elas moldam o nosso futuro. Sabe, todo dia o universo apresenta pra gente escolhas, possibilidades. E aí qual que a gente vai, qual que nós vamos escolher? Tem algumas que levam a gente para um caminho A, outras levam para um caminho B. Aqui nesse bate-papo nosso, nesse toma lá da cá, né? Assim dizendo. Toma lá da cá quântico. Então, nesse contexto nosso aqui, aqueles que vão preferir as escolhas que deixam tudo normal, tudo quietinho, tudo bem, não precisa de mais nada que isso. E vai ter aqueles que vão sentir esse chamado de fazer a vontade da centelha. Né? Então, são escolhas de cada dia. Então vamos desconstruir, né? Essa história de fazer a vontade da centelha. Porque assim, porque muitas vezes a gente faz escolhas inconscientes, achando que as escolhas são nossas. Como é que a gente poderia saber que a gente está fazendo a escolha da centelha? Existe um ditado sufi que fala o seguinte: eu sei que Deus está fazendo a vontade dele, a fonte divina está fazendo a vontade dela em minha vida. Aí alguém vai e pergunta, aliás, fala assim: eu sei que a fonte está fazendo a vontade dela na minha vida sempre. Aí alguém perguntou para essa pessoa: como que você sabe? Sim, como? Aí essa pessoa disse: porque se fosse a minha, com certeza era totalmente diferente do que eu estou fazendo aqui agora. Então, parece que existe, para quem está aberto a seguir esse chamado. Já ouviu falar no flow? O fluxo da energia vai colocando a gente, nem que seja a princípio sobre duros aprendizados. Sim, desafiadores, né? Às vezes difíceis de compreender, mas depois vão se tornando ali os alicerces do despertar, da expansão e tudo mais. Então é isso. Nem que seja a conta-gotas, a coisa vai acontecendo. Isso se a pessoa ela se colocar à disposição também. Mas tem aqueles que a vontade da centelha pode ser tanta que mesmo a pessoa não querendo, ela está fazendo de certa forma a própria vontade dessa centelha. É algo filosófico, não existe certo ou errado. Sim. Existem indicativos. Sim, não tem a ver com cognição, né? Tem a ver com entrega do coração. Eu no meu movimento sinto muito quando vem algo de dentro, assim, cardíaco, assim, um chamado. Eu digo, tô no flow, é isso.
por aí alguma coisa? Pode ser, mas você já viu aquele momento que muitas pessoas, ou talvez até você que está nos ouvindo agora, possa sentir, quando de repente parece que todas as suas células começam a te dizer é isso, é aquilo. Vibrar, expandir. Vibra, a coisa vibra. Eu sinto. Tem pessoas que... Eu sou a própria. Tem pessoas que sentem até nos fios de cabelo se brincar. Né? É uma coisa linda. Mas sabe o que eu acho assim? É que quando a gente tá no flow, a gente se sente vivo, né? Ah, sim. Porque é a energia, né? É a energia criativa que está vibrando. Porque, veja bem, olha só, estar no flow é atender um chamado, supostamente um chamado da alma, um chamado da centelha. Né? Isso tudo é energia vibrante. Então, se em algum momento essa energia vibra, seja que dá uma euforia, seja que é uma vibração tão sutil como, por exemplo, paz. Tem pessoas que escolhem caminhos ótimos na vida a partir da sensação de paz e amor. Que é a coisa mais maravilhosa que isso são possibilidades, e cada pessoa vai ter seu próprio modus operandi. Sim, vai ter a sua própria bússola, né? Seu próprio perceber. Sim. Sabe, eu acho assim engraçado. Sabe aquelas pessoas, quando duas pessoas se olham, se cruzam os olhares, se apaixonam instantaneamente? Então tem aquele tchan, né? Aquela vibração. Tem pessoas que sentem isso, só que não tem um par romântico. É simplesmente uma escolha de vida. Sim. De repente elas percebem que elas já estão caminhando e já sentem isso. Outras pessoas vão analisar para ver o que sente paz. Então, cada um tem o seu próprio estilo. Maravilhoso, Juliana. Não é? Eu acho. Eu fui o dia todo falando. Juliana, fala um pouquinho da sua ferramenta, como você transborda seu conhecimento para as pessoas, para fazer elas terem esse movimento que é muito próprio, né? Sim, Fala sim. um pouquinho do seu trabalho para a gente. Veja bem, há muitos anos que eu estou nesse processo de mergulho interior, de autodescoberta, de expansão, de despertar, de voltar uma vez ou outra para a zona de conforto e perceber, puxa vida, não é isso que eu quero para mim, então eu vou resgatar. Então, assim, eu trabalho com algumas abordagens terapêuticas que estão emaranhadas à multidimensionalidade, abordando aí essa questão da física quântica, metafísica e tudo mais. Só que tem uma coisa que todos os cursos, o meu enfoque em cursos e o meu enfoque também em terapias é auxiliar, contribuir para que o meu cliente, o meu aluno, ele possa despertar os teus primeiros insights de que existe algo além para ele olhar. E por mais que seja individual de cada um, às vezes o contexto dele não é o mesmo que o meu, existe algo ali. Então, todo o meu enfoque, de todas as abordagens que eu faço, né, elas são neste viés de ajudar a pessoa a sair do controle absoluto dessa matriz que nós vivemos e olhar além, sabe? Não ficar submisso a uma rotina desgastante, por exemplo, a tantas outras questões, né? Então esse é o meu enfoque, ajudar a pessoa a lembrar-se quem ela é e também a se reconectar ou lembrar da fonte cósmica, da origem cósmica, e também se reconectar com ela mesma na multidimensionalidade. Eu não posso fazer isso por você, Ana. Eu só mostro o caminho. Sim. Assim como você também mostra o caminho em tantas possibilidades, inclusive nesse momento que estamos a fazer o Mar da Consciência. Só vai navegar quem quiser, é individual, né? É verdade. Chamada convite é para todos. O convite está feito. Eu sou suspeita, né, porque eu já fiz curso do Juliano, me submeto aos tratamentos dele, assim, é grandioso, não é? Não só pela criatura que está aqui à minha frente, mas toda a egrégora, aquele sustento espiritual, é algo magnífico. Eu sou muito grata pelo seu trabalho. Eu agradeço pela confiança, né, por depositar essa confiança no trabalho dessa hierarquia, no meu trabalho. E é isso, também eu vou te mostrar algumas possibilidades. Exatamente. Como já aconteceu uma vez que eu falei, olhe para o céu. Lembra? Sim. Pode falar? Pode. Minha gente, estávamos em Goiânia. Isso que é curto, né? Paula já sabe como é, quando começa o negócio a desenrolar. Pode deixar a entrevista assim mesmo. Né? Estava no curso dessa pessoa, desse professor maravilhoso, fomos todos olhar o céu. Avistamos o quê? No mínimo 8 naves.
Foi algo, nossa, eu me arrepiei toda. É uma coisa mais linda, é assim, sabe aquela coisa que antes parecia uma coisa fantasia, né? Sim, Fictícia, tem muita coisa fake. Aí sim, fiz, só vamos olhar. sim, E eles estavam todos disponíveis, eles também estavam sim. disponíveis. Porque é assim, às vezes nós que cá estamos nessa matriz, nós necessitamos de algum tipo de prova, algum tipo de sinal, Sim, de né? registro, né? Isso. E então, esse curso que eu ministro, que é o Conexão Estelar, que é para falar sobre os desdobramentos da fonte de tudo, que é até a fisicalidade, como que é configurada a nossa fisicalidade e como que nós podemos sair daqui, né? Então isso aborda muito a multidimensionalidade de seres que estão em outras realidades existenciais, por exemplo, extraterrestres, que é o que ela está falando. Eu tinha um sonho. Aham. Se você quer entrevistar fulano, eu digo, um dia eu quero entrevistar um extraterrestre. Eis que meu sonho se tornou realidade. Você não disse que eu sou uma co-criadora? Você é Co-criei, uma co-criadora. Mas juro. se você olhar bem, todos nós aqui somos extraterrestres. Sim. Todos nós estamos terráqueos, mas não somos da Terra. A não ser aqueles que querem dormir eternamente dentro da matriz. Eles vão se tornando, criando raízes. E aí é difícil ajudar essa pessoa a olhar para o céu, para saber que existe outras possibilidades lá fora e ajudar ela a se conectar com os familiares, sim, familiares estelares. Muitos ainda estão lá fora aguardando a gente despertar da matriz e não precisar continuar aqui no, sabe, nesse jogo contínuo da roda de samsara, do ciclo compulsório de reencarnações. Acho que falei demais, né, Ana? Não, você falou que se fazia necessário, Juliano. E fala um pouquinho para você que é um terapeuta, você tem seus cursos, suas formações, Sim. tem seu atendimento online. Quando você vê um movimento como o Mar da Consciência, a gente sabe que tem muitos outros, né? O Mar da Consciência é mais um, mas eu fiquei muito feliz de você estar aqui comigo hoje. Fala um pouquinho, o que é que você está achando desse evento, pessoas diferentes? Eu acho uma coisa fantástica. Eu não consigo alcançar todos os públicos. Meu público, por exemplo, é muito restrito. É um nicho. Você está dizendo que você não alcança. Bom, até anteriormente. Agora estão, por exemplo, abrindo possibilidades, como é o caso do Mar da Consciência, em que existe uma pluralidade de pessoas. Então, assim, há pessoas de diversos nichos, há pessoas, né, de diversas ferramentas, com culturas. diversas culturas. Então, eu acho uma experiência maravilhosa poder estar com pessoas que pensam diferente, até mesmo, e para somar, ver o que cada um pode somar junto. Eu penso que eventos como o Mar da Consciência, que é esse que você traz, a possibilidade, uma possibilidade muito elevada dessas pessoas terem os primeiros insights, os primeiros chamados, as primeiras conexões reais, ou com a própria centelha, ou com, por exemplo, o conteúdo de tantas pessoas, Sim. de tantos mentores e mentoras que você traz aqui. Porque isso também ajuda a despertar. A ambiência, né? Exato. Então, assim, essas afinidades energéticas podem contribuir para que as pessoas enxerguem o que existe além, ou sintam que existe algo além, né? Então, vejo a possibilidade do Mar da Consciência ser um propulsor, ser um evento de despertar. Ai, obrigada. Agora, como eu gosto de explorar as pessoas, deixa um recadinho para a pessoa que acha que não tem saída, porque a gente vive numa densidade, né, energética, onde as Sim. pessoas estão muito preocupadas com valores financeiros, com problemas emocionais, energéticos, de relacionamento, enfim. Existe uma gama, né, Sim. de movimentos, de setas, né, sobre a alma humana. Então, deixa aqui uma luz, uma palavra que é possível seguir adiante de uma forma mais leve. De uma forma mais leve. Sim, por favor. Acredite no seu coração, sempre. E inunde o seu coração, o quanto for possível, de bons sentimentos, para que você possa vibrar em situações, em contextos onde outrora, contextos mais densos, seriam muito danosos a você, seriam muito sofridos. Então, quando a gente inunda, quando a gente começa a trabalhar conosco mesmo, com delicadeza, com suavidade, com firmeza em muitos casos,
que é necessário, né? Então nós começamos a trazer para nós uma saturação de boas emoções, de bons sentimentos. E aquilo que eu sempre digo em todos os meus cursos, veja bem, bons sentimentos geram bons pensamentos. Bons pensamentos geram comportamentos que geram, né, hábitos, e esse hábito vibra e coloca a gente em frequências mais elevadas. Então, Ana, se eu amanheço aquele dia que a coisa não tá boa, igual eu amanheci hoje, que eu trabalho multidimensional noite está passada. ótimo. Pois é porque são escolhas, Ana. Mas Fábio, você trabalhou na multidimensionalidade essa noite? Trabalhei a noite toda. Mas o que acontece? Eu amanheci meio sonolento, levei um tempo para... Mas sempre tive em mente. Exato. Mas sempre tive em mente nessa manhã. São escolhas. Ou eu escolho pensar, sentir mais elevado, ou eu fico naquela densidade que eu acordei. E aí vou ficar frequenciado naquela densidade. Então, pessoal, escolhas, se possível, aquelas escolhas que podem trazer amor, paz, tranquilidade. Outra coisa muito importante é compreender como que as crenças limitantes, elas influenciam a nossa psique e tendem também a nos deixar, né, aí tristes e densos. Bom, esse é o meu pensamento aqui agora, Ana. Só que ele falou agora de crenças limitantes, já dá um podcast inteiro. Dá. Porque aí eu vou dar meu pitaco. Toda crença é limitante. Pode ser que sim. Mas, muitas vezes as crenças não são suas, né? Você carrega de alguém. É porque muitas coisas que nós temos são herdadas. Podem ser culturalmente, pode ser familiarmente, e o mais imprevisível, e a que possa parecer impossível, hereditário. Tem algumas crenças, parece que elas passam a nível de memória psíquica. Não é à toa que abordagens terapêuticas, como a apometria clínica que você faz. Sim, e constelação tendem a olhar para esse passado e fazer essas limpezas aí desses sofrimentos, essas crenças que vêm da ancestralidade nossa. Isso. Gratidão, viu? Gratidão a sua pelo convite. A gente puxa e traz, sai cada coisa maravilhosa, né? E eu sabia que sabia isso. Você sabe muito mais, e você também. Pois Adriana, obrigada, viu, pela sua contribuição. Muita gratidão por estar aqui, gratidão a vocês que estão aí ouvindo esse podcast, tá bom? Obrigada.